Olá, pessoal, nossa aula de matemática do dia 7/4, tá? Vamos entrar na unidade 3 do livro didático, que trabalha frações. Alguns já aprenderam frações no 4º ano, então a gente vai retomar alguns conceitos da fração e fazer algumas atividades no livro didático, que é o grossinho, e algumas atividades no livro de exercícios complementares, que é o fininho, tá? Então, me acompanhe. Frações. Então, o conteúdo de frações está na página 104 e 105. Vocês se lembram o que são frações? Então, fração nada mais é do que uma representação das partes de um todo. Por exemplo, temos uma barra de chocolate. Ela possui 9 pedaços ao todo e foi dividido para 3 pessoas. Então, aqui temos 9 quadradinhos iguais da barra de chocolate. Então, foi dividido para uma pessoa, para a segunda pessoa e para a terceira pessoa. Então, olha lá, cada pessoa ficou com 3 pedaços de chocolate dos 9 que tinha lá. Então, vamos continuar. Então, com quantos pedaços cada pessoa ficou? Com 3 nonos. Então, a parte de cima é o numerador. O numerador representa o número de quadradinhos que cada pessoa ganhou, tá? E o denominador, que é a parte de baixo, é o total de quadradinhos do chocolate. Então, sempre o total vai ser embaixo e o número consumido vai ser em cima. Então, numerador em cima e denominador embaixo. Não esqueçam disso. Existe outra fração que poderia representar os chocolates recebidos? Vamos ver, ó. Se a gente retirar as partes, ó, o chocolate ficou dividido em 3 partes iguais. Então, cada pessoa recebeu uma parte das 3. Então, cada pessoa recebeu 1/3 também. É a mesma coisa, 1/3 é a mesma coisa de 3 nonos, tá? Leitura das frações. Então, temos dois jeitos de ler uma fração. No primeiro caso, quando o denominador de uma fração é um número entre 2 e 9, lemos o numerador seguido da nomenclatura correspondente ao denominador. Então, veja. Então, o numerador em todos os casos aí é 1. Então, a primeira, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 e 1/9. Pode ser qualquer número em cima como numerador, mas vai ser sempre essa nomenclatura correspondente ao denominador, entende? Então, pode ser 5/6, pode ser 3/4, 7/8. Sempre vai ser a mesma nomenclatura para o denominador. Só muda o jeito que a gente lê o numerador, tá? Segundo caso, quando o denominador de uma fração for maior que 10, lemos o numerador seguido do número que indica o denominador, mais a palavra avos. Então, a gente lê o número de cima, o numerador, o denominador do jeito que aparece e acrescenta a palavra avos. Então, observe os exemplos a seguir e complete o espaço indicado. É uma tarefa isso. Já estou dando dica lá. 1/11, 1/20, 1/30. Pode ser 1/40, 1/58. Sempre que for maior que 10, tem avos, tá? A fração decimal é outra forma que as frações podem aparecer. Então, uma fração é decimal quando o denominador da fração é 10, 100 ou 1000. Então, a gente lê. Quando é 10, a gente lê décimo. É muito parecido. Quando é 100, a gente lê centésimo. E quando é 1000, a gente lê milésimo. Tá? Não é difícil lembrar. Então, 10, décimo. 100, centésimo. 1000, milésimo. Então, vamos ver o que isso significa.
Então, o décimo, se o inteiro for representado por uma barra dividida em 10 partes iguais, cada cubinho representa um décimo. O centésimo, se o inteiro for representado por uma placa, por exemplo, essa que está na imagem, que é uma placa dividida em 100 partes iguais, cada cubinho representa um centésimo. Se tiver 8 cubinhos pintados, então 8 centésimos. Se tiver 50 cubinhos pintados, então 50 centésimos, tá? Milésimo. Se o inteiro for representado por um cubo grande, como nesse caso, dividido em 1000 partes, se tiver qualquer imagem dividida em 1000 partes iguais, cada cubinho, cada pedacinho representará um milésimo. Então, nesse caso, essa imagem é um cubo grande com 1000 pedacinhos. Então, a gente pintou uma parte e ficou com um milésimo. Pensando nisso, vocês vão responder, vão fazer essas atividades. Então, no livro didático tem essas páginas e os exercícios estão no meio do texto, mas o texto já foi explicado agora. Então, só leiam se quiserem, mas os exercícios estão lá. E o livro de exercícios complementares, da página 60 a 65, tá? Eu vou dar até quinta-feira para vocês fazerem esse. Então, quinta-feira eu mando a correção desse, tá? Um beijo e um queijo para vocês.